Meus amigos internautas, que alegria eu estar aqui com esse cardiologista, que o tamanho dele é o tamanho do coração dele, porque é gigante. Meu amigo doutor Arthur Gonzalez, que alegria tê-lo aqui essa tarde, doutor. Sei que sua vida é meio corrida, mas hoje, dia do coração, é bom demais a gente falar sobre esse tema, né? E claro, com um médico que cuida de muitos corações, e tem um coração, ó, grandão do tamanho dele. Doutor Arthur, bom de falar contigo, boa tarde. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui de novo, né, no Voz da Bahia. Você é um grande amigo, uma pessoa que a gente estima muito, e obrigado pelos elogios. Eu sei que você fala isso porque é amigo, né? Eu fico feliz também em ser seu amigo também. Muito bem. Olha, dia do coração e a gente começa a perceber, né, muita gente preocupada. Até eu vi agora há pouco, doutor Arthur, estava aqui conversando com um menininho chamado Pedrinho, né? E ele quer se chamar de Lepe. Aí eu estava batendo papo com ele, aí os parentes dele, não sei se era a mamãe ou a irmã, diziam, ó, Pedrinho está com problema de arritmia no coração, o coração está lento e tal. E são muitos problemas que às vezes acometem também as crianças. Vamos começar a entrevista falando um pouco sobre isso, sobre problemas do coração que acometem também a criançada. Preocupa também esse setor também, doutor? Na verdade, sempre qualquer problema do coração é uma coisa que preocupa, a gente tem que ficar sempre atento, mas assim, a maioria dos pacientes que procuram um cardiologista, criança, não tem problema no coração. Né? Não é uma coisa tão comum, felizmente, doenças cardíacas na criança. As doenças cardíacas da criança são relacionadas a doenças congênitas, né? A criança nasce já com essa doença, e isso não é muito comum, felizmente. A maioria delas também não são de alta complexidade, e a gente teria um impacto maior mais nos neonatos, porque algumas cardiopatias mais graves a gente não vê aqui no consultório. São pacientes que já nascem com cardiopatias graves, às vezes precisam ser operados logo no nascimento ou logo na primeira fase da infância, até 3 anos. Então, preocupa porque toda criança, né? E a gente sabe que também, a nível de saúde pública, existe uma grande dificuldade dessas crianças serem operadas na rede SUS. Muito bem, estamos com o doutor Arthur, vamos falar do Dia do Coração, mas é importante também ressaltar quais são as principais causas, agora falando do adulto, não é, do adolescente também, obeso e tal. As principais causas que acometem, e é bom repetir às vezes falar sobre isso, doutor Arthur, porque isso preocupa, não é? Acometem os problemas e que dão problemas cardíacos ao ser humano, ao indivíduo. No passado, a gente tinha aqui na nossa região muitas pessoas com doença de Chagas. Então existia esse problema de doença de Chagas. Felizmente a transmissão diminuiu, ou na verdade praticamente zerou. Hoje é esporádica a transmissão, né? Está mais relacionada até com consumo de alimentos contaminados, açaí, caldo de cana, mas é pontual, não existe hoje uma transmissão mais pelo barbeiro, nas casas, né, da zona rural. Então a gente ainda vê muitos pacientes ainda com doença de Chagas, a gente acompanha muitas pessoas com doença de Chagas, mas é uma doença que desapareceu. Hoje eu não me lembro de ter nenhum paciente abaixo de 40 anos com diagnóstico de doença de Chagas. Então é uma doença que tende a desaparecer aí nos próximos 15 ou 20 anos. Em relação a outra doença que a gente via muito em crianças, era aquelas lesões de válvula, febre reumática. Existia muito, era relacionado a mais condições de higiene, de alimentação. As crianças pegavam muitas infecções de garganta, beta-hemolítico, e isso lesava o coração. Então tinha muita lesão de válvula. Hoje a gente vê muito pouco, e naqueles pacientes que têm a febre reumática, que é uma doença específica, o tratamento com a bezetacil vai evitar as lesões mais graves, e isso é muito fácil fazer, o diagnóstico é só tratar. Então nessa parte aí do coração, hoje a gente vai ter que a doença que mais está aumentando é a doença isquêmica do coração, a cardiopatia isquêmica, que é os entupimentos dos vasos, né, pela questão das placas de colesterol, ou a cardiopatia dilatada. O paciente começa a ter uma dilatação do coração, se torna insuficiente por uma hipertensão mal controlada, um diabetes mais controlado. A idade também faz com que o paciente tenha o maior risco de ter doenças. Então, na verdade, são doenças mais crônicas, que estão mais relacionadas ao envelhecimento da população, as pessoas estão vivendo mais, e aos fatores de riscos clássicos, que esses são bem conhecidos e deveriam ser muito bem acompanhados e não deixá-los de lado e não prestar atenção na hipertensão, na diabetes,
no colesterol alto. 3 fatores muito importantes que têm tratamento médico, podem ser facilmente controlados. Além disso, a gente poderia acrescentar, Marcos, o tabagismo, que é um hábito, né? Então a gente pode também diminuir o tabagismo. O etilismo também, tem trabalhos agora mais modernos mostrando que não é tão seguro o álcool como se andou pensando, né? Até surgiram alguns trabalhos mostrando que uma dose moderada de álcool poderia fazer bem ao coração, diminuir o risco cardiovascular, mas num contexto de saúde geral, o álcool não está sendo mais nem tolerável. Então, até a própria agora, né, a gente foi no Congresso Europeu de Cardiologia, lá em Munique, a dose de álcool aceitável para homem passou de 30 gramas para 20 gramas diária e para mulher 10 gramas. 20 gramas diária é uma bebida tipo um whisky, que tem 40% de álcool, 20 gramas é 50 ml. Né? Um vinho que tem 14% de álcool, 20 gramas seria mais ou menos o quê? 170 ml, 180 ml. Então, é uma dose muito baixa de álcool que a gente não recomenda que se pense que isso faz bem ao coração. Então, é uma coisa que a gente vai começar a combater como cardiologista, esse discurso de não, tome um pouquinho de álcool, faz bem. Não, não faz bem, faz mal. É um hábito social, cada um tem que encarar isso como uma consequência negativa para a saúde. O que mais vem nos preocupando e vai se tornando a coisa mais grave ao passar do tempo, inclusive afetando as crianças, são 2 doenças do mundo moderno, que é a obesidade e eu vou chamar aqui o sedentarismo também de uma doença. Então, obesidade e sedentarismo são doenças e a gente precisa começar a combatê-las na infância, na criança, no sentido de orientar a prática regular de atividade física. Infelizmente, nossa educação vai na contramão, né? Você vê que não tem mais educação física nas escolas. A gente está formando o quê? Né? Não cuida da saúde. Então, a educação física é uma coisa muito importante, a atividade física regular na criança para todos, né? Para o vovô também. Nunca é tarde para começar. Tem estudos mostrando isso, o impacto no idoso muito importante, né? O idoso mais frágil tem que ter o cuidado, né, da orientação, porque também já tem trabalho mostrando aumento de mortalidade nesses pacientes, porque eles caem, né, quebram o fêmur e fica ruim, né? Aí, só tirar ali. E aí a gente tem que ter esse cuidado com o idoso no exercício físico, mas essa salutar é muito importante. E a obesidade, que também isso é um fato, né? É visível. Se a gente pega uma foto de uma multidão na década de 70, de um jogo de futebol, vai ver o quê? O pessoal cabeludo, com aquelas calças boca de sino e todo mundo magrinho. É só pegar na internet uma imagem dessa que a gente vai ver. Só que hoje, se tirar uma foto da população geral, passando na rua, a gente vai ver todo mundo com o celular na mão e gordo. Então, é uma coisa que é muito importante, inclusive a gordura também, a característica da gordura visceral, né? Uma cintura no homem acima de 94 e na mulher acima de 88 já denota um alto risco cardiovascular. Então a gente precisa controlar também a questão dessa gordura visceral e isso está muito relacionado à alimentação. Então, no fim, falar de coração, falar em saúde do coração é falar de atividade física e nutrição. E provavelmente também outros hábitos saudáveis, né? Porque o estresse é outro fator de risco que vem também dominando a cena da doença cardiovascular. Vários trabalhos mostrando na nossa área aqui, medicina e enfermagem, quem trabalha à noite morre mais que quem trabalha de dia, então mostrando que o sono é uma coisa importante. O estresse também, quem trabalha mais do que 60 horas por semana tem um risco maior de doença cardiovascular. Isso é bem provado. Então, assim, o mundo vai precisar evoluir para a gente trabalhar uma carga horária menor, dormir melhor, comer bem e fazer atividade física. E combater o estresse tem outros fenômenos também, né? Ter lazer, a diversão, um bom relacionamento, né? Pessoas casadas morrem menos do que pessoas solteiras. Isso está bem provado. Famílias, né, que são bem estruturadas, né, que têm a relação familiar, seus idosos diminuem a chance de ter doença de Alzheimer, demência. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que voltar um pouco ao passado, né? Ter mais tranquilidade, buscar uma alimentação melhor e para que a gente tenha um coração mais longevo. Na verdade, morrer é um fato, todo mundo vai morrer, mas eu acho que a gente deve buscar um cuidado melhor da saúde. E o problema de hoje é que a gente não vai morrer.
ele vai prolongar um sofrimento. Então a gente vê pessoas com 80, 90 anos que desde 60 anos de idade é doente. Várias passagens pelo hospital, às vezes precisa fazer uma angioplastia, uma cirurgia, entra em diálise, então passa a ter uma vida, né, uma vida um pouco mais triste. Existe até um índice chamado índice expectativa de vida livre de doença. Isso tem alguns estudos mostrando que essa expectativa de vida livre de doença é 54 anos e não vai aumentando. Na verdade, as pessoas vêm aumentando a expectativa de vida, estão morrendo com 80 anos, mas essa primeira doença crônica tem, em média, chegado aos 54 anos. Então, é uma pessoa que tem hipertensão, uma diabética, infartou, então ele já tem uma doença. Isso pode talvez não impactar na quantidade de anos que ele vai viver, mas certamente vai impactar na qualidade desses anos de vida. Que bacana, uma aula dessa com o Dr. Arthur Gonzalez não é brincadeira não, viu? O Dr. Arthur, meu amigo, deu uma aula aqui em poucas horas, e aliás a quantidade de pessoas que gostam do senhor é muito grande, Dr. Arthur, aqui. A gente vê na live que é muita gente que assiste e gosta da sua explicação. Mas interessante aqui também que o indivíduo sempre liga e pergunta: Marcos, e aí, se eu tô aí, eu chego em casa, vou comer um cozido, né? Bato cozido, prato cozido. E aí vou fazer, né? Eu vou namorar depois, pegar a mulher e tal, comer o cozido, não, vai namorar de novo. E aí pode, o batimento cardíaco fica acelerado demais, depois de comer uma comida forte como cozido, né? Uma feijoada também pode ser, né, irmão? Aí pode namorar, não pode? Dá um batimento cardíaco, acelera tudo. Como é que é isso, Arthur? Na verdade, é uma pergunta difícil. Depende do que o cara comeu, depende da... Aí, como a gente está falando de bem-estar, de repente a pessoa vai ter um bem-estar com isso. Assim, quando a gente se alimenta, né, a gente tem um corpo muito bem organizado. Nosso criador lá sabe fazer tudo direitinho. Quando a gente alimenta, aquele momento da digestão, o sangue vai mais para o intestino, para o estômago, para fazer a digestão. Tanto que quando a gente come, a gente fica com sono. Porque diminui a circulação a nível cerebral, a nível... Então, assim, não é recomendado que você, nesse momento, vá fazer uma relação sexual, vá fazer uma atividade física, ou até não ter uma pausazinha, né? Aí eu vou falar, casa de ferreiro, espeto de pau. É uma pausazinha de você se alimentar, dar uma descansada. Aqui na rotina a gente acaba levando direto, trabalhando muito, então... Mas é importante que depois do alimento a gente faça um repouso. Né? Quanto tempo assim, mais ou menos? Uns 15 minutos, 20 minutos é o suficiente para que haja uma digestão melhor. A gente comer também pausadamente, né? Comer aí em torno de 10, 15, 20 minutos, né? No alimentar. A gente está ali, quando olhou já acabou de comer, né? Rápido, parecendo, né? Então a gente precisa ver esses hábitos também, são importantes. Muito bem. Doutor Arthur, agora a poluição. Tem gente perguntando também aqui, a poluição do ar também interfere com essa causa também de problemas cardiovasculares? Sim, é uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Esses fatores ambientais, está provado também. Quem mora em grandes cidades, quem está mais perto de zonas poluídas, tem maior risco cardiovascular, maior risco também de doenças pulmonares e maior risco de câncer. A gente falou um pouco do sono, mas também tem que lembrar um pouquinho da apneia do sono, que é uma doença. Aumenta o risco cardiovascular também, está relacionado ao aumento do peso, ao estresse, a alguns fatores genéticos, né? A pessoa mais alta, mais baixa, a gente que é pescoçudo aqui tem menos apneia, né? Né? A dentição, tudo isso influencia. Tem vários trabalhos mostrando também que tártaros aumentam o risco cardiovascular, aumenta o risco de placas, né, no coração. Então, na verdade, a saúde... Cardiologia tem muito esse prestígio. O tártaro também faz isso? Sim, né? sim. Você tem muito prestígio na cardiologia, todo mundo fala do coração, porque é uma doença muito grave, né? Que inclusive já perdeu o posto para o câncer. A maior mortalidade hoje na humanidade é câncer, não é mais doença cardiovascular. Não é mais, não? Não é mais a doença cardiovascular. Por muitos anos foi a primeira causa de mortalidade e já é o câncer. Né? Então a gente tem que ver também outros fatores, né? Principalmente na mulher. Esse acompanhamento, às vezes se preocupa tanto com o coração, vem, faz os exames, deixa de fazer uma mamografia, deixa de fazer um preventivo. O homem não faz o toque retal. A questão da colonoscopia, que a gente tem que fazer de rotina, agora baixou a recomendação para 45 anos. A cada 5 anos fazer uma colonoscopia, mesmo não sentindo nada. A gente vem pedindo a colonoscopia aqui de rotina nos nossos pacientes, apesar de ser uma consulta cardiológica, e a gente vem surpreendendo muitos casos de câncer, infelizmente, e muitos casos
que era um pólipo que tirou, era maligno, mas aquela pessoa foi curada, né? Então é um exame hoje, talvez da medicina, o exame mais efetivo, mais eficaz é a colonoscopia. Porque uma vez dando um resultado, ele vai curar uma doença até que vai existir ainda. Quer dizer, um pólipo que vai virar um câncer, você tira ele antes dele existir. Então isso é muito impactante do ponto de vista de saúde pública e de prevenção. Então esse cuidado com o coração não deve se restringir só ao coração. E o cardiologista, né, que é um médico que tem muitos pacientes, acompanha, acaba sendo esse clínico. Então, a visão hoje da cardiologia é você ser um clínico, acompanhar, avaliar esses exames periódicos para a gente ver o risco de câncer, avaliar diabetes, doença muito grave, precisa ser muito bem controlada, o colesterol, a hipertensão também. Hipertensão e colesterol já era da praça do cardiologista, mas o diabetes passa a ser uma responsabilidade muito grande do cardiologista, porque esse paciente normalmente vem ao cardiologista. E os endocrinologistas são em menores números, né? Então é uma especialidade mais restrita. Então o cardiologista precisa saber tratar diabetes. A gente recentemente aí foi para os congressos, tem uma dificuldade de acompanhar a evolução do tratamento de diabetes. Deve ter mais de 10 a 12 insulinas novas no mercado de 2, 3 anos para cá, vários medicamentos, várias drogas. Então realmente avança muito o tratamento do diabetes. Agora, recentemente, surgiu uma nova droga para insuficiência cardíaca, muito interessante, muito ampla. A gente começou a usar aqui antes de usar no Brasil, antes de ser comercializada, a gente usou aqui os nossos pacientes. Funciona mesmo? A gente recebeu uma doação do laboratório para a gente testar. A gente foi o primeiro hospital do Norte e Nordeste a ter essa medicação. A gente usou aqui. E tem uns anos, já está na farmácia. Então, assim, a medicina vai evoluindo. A gente sempre tem como fechar a porta, né? Mas a gente precisa ver como a gente se comporta. Eu faço muito uma brincadeira aqui com meus pacientes. Eu falo assim, meu filho, é o seguinte, você está dentro de casa com a porta aberta. Lá fora tem um ladrão que vai entrar em sua casa. Ele está olhando para sua casa. Aqui, naquele momento ele está olhando para sua casa. Ele pode entrar em sua casa e roubar o celular que está na sala. Ele pode roubar o celular e entrar na cozinha e comer um prato de comida. Pode entrar no quarto de sua filha e pegar sua filha. Então, você não sabe o que vai acontecer quando aquele ladrão vai entrar. Então, ao deixar a porta aberta, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, quando a gente deixa a porta aberta no sentido de não estar se cuidando, está deixando a hipertensão, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer apenas uma crise hipertensiva, você vir à emergência, o médico dá um remédio, né? Ou você pode ter um AVC brutal e morrer. Então a gente precisa colocar as trancas, precisa colocar o cadeado. Se estiver muito perigoso, não vai botar só uma roda-chave uma vez. Vai botar uma roda-chave, vai botar um cadeado, vai botar uma câmera, até em alguns casos vai botar um segurança. Então aí é exatamente o que acontece. Se é um paciente que tem um risco muito pequeno, basta fechar a porta um pouquinho. Se for maior, tem que botar outras medidas de segurança. Então, cada paciente ele vai ser individualizado no risco. A gente vai ver o paciente na consulta, vai dizer, é um paciente de baixo risco. Não existe um paciente sem risco. Chegou aqui uma pessoa de 40 anos, fez todo o exame, não tem nada. Aí eu vou dizer, você não tem risco nenhum. Não existe isso, ele é baixo risco. Tem um baixo risco, o moderado risco, o alto risco e agora se criou a categoria altíssimo risco. Aí nesse altíssimo risco a gente vai botar chave, tranca, portão, cadeado, câmera, segurança, né? Então a gente precisa, nessa primeira consulta ou no acompanhamento, estratificar o doente e a partir daí a gente vai tomar as medidas. Então cada paciente ele tem que ser individualizado. Por isso que é importante também ele ter seu médico, porque o médico vai criar essa estratégia e vai manter o acompanhamento. Às vezes a gente tem uma perca da qualidade da medicina no atendimento exatamente por isso. O paciente tem o livre-arbítrio de escolher qualquer médico, claro, mas ele é acompanhado aqui pelo Dr. Arthur, cardiologista. Aí ele está com dor de barriga. Aí antes de ele vir para o Dr. Arthur, ele já vai para o gastro. Chega ali, o gastro faz um tratamento. Às vezes conflituoso até com o que está fazendo o cara. Aí ele está com tosse, vai para o pneumologista. Ah, não estou bem, vai para uma emergência. Então, às vezes, é bom você ter um médico, porque ele vai criar uma diretriz, né? A gente trabalha muito com especialidade, aqui no Hospital Incar, a gente tem várias especialidades. Então, a gente encaminha o paciente, volta, o paciente muda, o colega muda o remédio, ele vai entrar em contato com a gente, procurar saber. O paciente da gente que interna no hospital, todas as condutas feitas no hospital
tem um aval da gente, a gente fica sabendo. Então é muito importante, porque a longo prazo eu acho que você ter um bom acompanhamento médico é importante e um bom hábito de vida é muito impactante também. Claro. Então é mais ou menos o equilíbrio da saúde que vai deixar nosso coração mais feliz. Doutor Arthur Gonzalez, bom demais falar contigo. Para a gente poder fechar essa entrevista, tem algumas perguntas que surgiram aqui sobre comer maçã, né? Uva, ajuda também na prevenção de doenças cardíacas, cardiovasculares? Frutas sempre é importante, daí tem algumas frutas que são mais importantes porque tem menos teor glicêmico, outras não, mas em geral a gente recomenda porque tem fibras, tem vitaminas e ajuda também a você trocar um alimento que é uma fruta por uma coisa pior. O carboidrato é muito ruim, então a gente que abusa de pão, bolacha, doce, refrigerante, suco. Eu brinco muito com os pacientes aqui. Suco? Pra que tomar suco? Você pode comer a fruta. O cara lá, rapaz, fez uma fruta com a casca. Será que tem sentido isso? Tem. Ali é para prevenir que o raio solar destrua a vitamina C que tem na fruta. A fruta tem bagaço porque tem fibra, faz bem. A gente bate aquilo no liquidificador. Primeiro a gente tira a casca. Depois a gente bate no liquidificador, quebra as fibras. Ao quebrar as fibras, ele não perde esse poder de ajudar o intestino. Ao quebrar a fibra, libera o açúcar naquela água e aquilo ali vira uma água com açúcar. Deixa na geladeira, fica aquilo ali, não tem muito sentido. Vamos comer a fruta, mastigar, engolir. Eu falo, não chupe laranja não, coma a laranja. Agora, tire a casca porque ela é cítrica, vai machucar, mas se a gente puder comer com a... Então, assim, acho que voltar uma coisa mais natural, né? Você já viu, eu fico brincando aqui, já viu algum macaco no meio lá da floresta pegar uma banana, botar no liquidificador, botar Neston, não sei o que lá, Nescau? Já viu? Nunca. Já viu uma vaca botar uma suquinha no leite e dar ao bezerro? Já viu, Marco? Nunca. Então, por que a gente fica fazendo essas coisas? Não tem muito sentido. Então, acho que é voltar um pouco a uma vida mais simples, mais como era dos nossos vovós, né? Acho que ninguém tomava refrigerante naquela época, quando era criança. Talvez um dia de domingo alguém trouxesse um refrigerante para fazer uma festa, né? E aí também, para a gente não ser muito radical, não é a exceção que vai fazer o problema é o hábito, né? Então, um dia ou outro, você sai com seus amigos, sai com você, dá lá na academia, tomar uma cervejinha, vai fazer mal do ponto de vista da saúde física, mas do ponto de vista mental, a gente está batendo um papo, conversando, é importante, não é isso? Se você está no fim de semana, seu filho quer tomar um refrigerante, quer comer um Bob's, uma vez ou outra, isso não é isso que vai impactar na vida da pessoa, não é isso que vai matar a pessoa. Agora, em geral, a gente tem que realmente buscar esse cuidado, ser mais espartano, assim, mais rigoroso, né? Com a alimentação, ter mais calma, comer menos, a gente come muito mais do que precisa. Então, eu acho que tem muitos hábitos do nosso dia a dia que vai evitar que a gente tenha doença e o médico vai entrar aí só mesmo como um acompanhante que vai dar uma orientação, vai diagnosticar uma coisa mais precoce, né, para a gente mudar, mas assim, realmente o impacto maior vai vindo, eu acredito, dos hábitos e claro que a gente não pode negar a evolução da medicina, dos equipamentos e o paciente grave chegou aqui na UTI, tem um bom respirador, vai para centro cirúrgico, tem um bom carro de anestesia, tudo isso, vai fazer um exame num bom tomógrafo, tudo isso é importante, claro. Não vamos desprezar. A prevenção é bem melhor, né? Mas a prevenção é mais impactante a nível mundial, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas não vão ter acesso a uma medicina de qualidade. Não vão poder sentar em frente a um médico e ficar 10, 15, 20, 30 minutos conversando. A gente sabe que não é uma realidade ainda. Então, a nível de saúde pública, a nível de programa de governo, você aqui da imprensa, eu acho que é mais divulgar a prevenção do que a doença em si, né? Muito bem. Doutor Arthur, quero fechar essa entrevista. Faz o coração com as mãos aí, vai. Esse coração de Arthur é grande, viu, pai? É uma mãozona arretada essa mão aí, viu? Esse coração seu vai para quem, Arthur? Nós vamos para todos os nossos clientes, né? A gente, o INCAR, fez 15 anos esse ano, né? A gente vem avançando, apesar de muitas dificuldades aí no mercado de saúde. A gente vira o ano aí com mais de 200 mil clientes e acho que é muito importante o que tem acontecido. A gente está muito feliz até com a evolução
dos nossos processos, do atendimento, da melhoria, dos colegas novos que a gente agregou à equipe, né? A gente vem acertando nisso. Né? Você tem tido a oportunidade, né, de entrevistar pessoal gente boa, a gente busca trazer pessoas humanas, que gostem do que faça, que estejam estudando, né, continue o estudar. Hoje eu estava brigando lá com o Arthurzinho. Rapaz, seu pai estuda todo dia, velho. E você fica aí querendo enrolar, né? Porque a pessoa tem que se esmerar, né? Um conselho, tem que se esmerar. O povo brasileiro tem que se esmerar. Se esmerar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua relação, né? Na escola, em casa, na igreja. A gente realmente, vai entrar aqui um pouquinho nessa loucura que a gente fica vendo as pessoas colocando tudo de aposta de ser contra ou a favor de A ou B, como se A ou B ou C ou D fosse uma varinha de condão resolver todos os nossos problemas, que não vai resolver. E a gente tem problemas que são estruturais da própria sociedade. Falando nisso, você vai votar quem para presidente? É brincadeira. Deixa isso pra lá, Marcos, é brincadeira. O voto é secreto. Eu sei que é, e é verdade. Dá um abraço aqui, Arthur. Grande amigo, irmão. Você que engasguei aqui, viu? Acabar aqui, você vai para consulta. Misericórdia. Doutor Arthur Gonzalez, um amigo, irmão que eu gosto muito. Legal. E que está aqui no INCAR, trabalha muito bem. Eu indico para você que está em casa, venha para um cardiologista, e um deles está aqui na minha frente, que é o doutor Arthur Gonzalez. Grande no tamanho, grande no coração e na personalidade e na ética. Um grande abraço para você, Arthur. Deus abençoe, viu, Arthur? Amém. Valeu, obrigado. Doutor Arthur, direto para você, do INCAR para o Voz da Bahia.